Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 11 até o verso de número 14. Diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Queridos, vamos orar. Nessa oração te peço para que você apresente Danilo, nosso irmão Danilo, que está enfermo, para que Deus possa ir lá e visitá-lo e tirar tudo aquilo que atrapalha a saúde do servo do Senhor. Querido Deus, nós te rendemos graças nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por ter louvado o teu nome. Nos colocamos em tua presença nesse momento cheio de nervosismo, cheio de tristezas e alegrias, Senhor, com um misto, Senhor, de sentimentos. Senhor, nós só queremos te servir em espírito e em verdade. Pai, visita teu servo Danilo, que está em casa enfermo, ó Deus. Cura suas enfermidades, ó Deus. Só tu podes fazer tal coisa. Senhor, em nome de Jesus, tu és o mesmo que curasse ontem, cura hoje, curará amanhã. Tu tens poder, Senhor, para isso. Nós não temos o que fazer. Só podemos recorrer a ti, Senhor, nessa noite. E te pedimos, Senhor, que nesse exato momento, Senhor, tu possas entrar no seu lar, no lar de Danilo, e repreender toda a enfermidade, Senhor. Possa fazer ela sair e bater em retirada, e que ele possa ter a sua saúde restaurada para a glória do seu nome. Senhor, em nome de Jesus, capacita-nos a ouvir a tua palavra nessa noite. Tire de nós tudo aquilo que não te agrada e nos ensina, Senhor, a ouvir a tua palavra. Edifica a sua igreja, Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode, aqueles que aqui se encontram, sentar. Os irmãos que estão em casa, te convido a deixar a sua Bíblia bastante aberta, e nós vamos ver o que Deus tem para falar com as nossas vidas nessa noite. Meus irmãos, o rei Davi foi um rei incrível, foi um salmista, foi um homem de guerra, foi um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um desejo, ele queria construir o templo para o Senhor, em honra ao nome do Senhor, porque ele viu que ele tinha um palácio muito bonito, mas o Senhor não tinha casa onde habitar. E ele colocou no seu coração o intuito, o desejo de criar, construir um templo. Por certa vez ele foi até estimulado pelo profeta Natã a construir aquele templo. Só que Deus o desautorizou, achou boa a ideia, mas não permitiu que Davi construísse o templo, porque era um homem de guerra. Mas ele, para honrar Davi, disse: o seu filho, ele construirá um templo em honra ao meu nome. Então Salomão vem à baila, Salomão aparece, e ele vai construir o templo do Senhor, para que o Senhor pudesse ali habitar através da sua presença. Salomão começa a construir o templo, e toneladas e mais toneladas de ouro são colocados para construir o templo. Madeira do Líbano, homens livres, escravos, muitos e muitos homens. Um grande trabalho pesado começou a ser erguido para construir o templo, onde o Senhor, ele habitaria através da sua presença. No capítulo 6, então, desse livro de Crônicas, você vai ver que após tudo isso acontecer, após Davi começar a construir o templo já está construído. Davi então, ou Salomão, melhor dizendo, decide fazer uma oração. Conclama todo o povo, e todo o povo está ao redor daquele grande templo. E ele então faz uma oração no capítulo 6, aqueles que quiserem ver a partir do verso de número 24, vai ficar fácil a compreensão depois do capítulo de número 7.
No capítulo de número 6, a partir do verso 24, Salomão disse, depois que ele construiu o templo, que chegou ao momento de convocar o povo, levantou as suas mãos e começou a fazer uma oração. Então, ele começa dizendo no verso 24 do capítulo 6, quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a eles e aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltando para esse lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouves dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a sua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção do templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que o seu coração, o Senhor conhece o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Salomão então termina essa oração e entramos no capítulo 7. E no capítulo 7 começa dizendo que quando Salomão termina de fazer essa oração, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu os sacrifícios e a glória do Senhor se manifestou e encheu o templo. Salomão então dedica o templo ao Senhor. Ele começa então uma grande celebração de dedicação ao Senhor. E ele dedica, e ele faz sacrifícios. Ele junta 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E celebraram essa dedicação durante 7 dias. Então nós vemos que chegando a resposta de Davi, a resposta de Salomão, ela não veio rapidamente. Após a dedicação do templo, após essa oração, no capítulo 7, a partir do verso 11, 13 anos se passa após a oração que Salomão fez. Não foi uma oração que teve uma resposta instantânea, mas uma oração que teve uma resposta longa, demorada. 13 anos aproximadamente se passaram, e quando se passou esses 13 anos, então vem a resposta do Senhor. Nós aprendemos então logo antes de começar a entrar no texto propriamente dito, que nós oramos e oramos agora, mas a resposta de Deus às vezes não vem com um período curto, não vem de imediato como nós queremos, e isso nos angustia, porque nós queremos respostas prontas e queremos atitudes rápidas de Deus quando nós estamos em sofrimento. Mas a resposta de Deus, ela pode vir de imediato, e louvado seja o nome do Senhor por isso, como ela pode demorar 13 anos para que Ele possa falar com o seu povo. Então chegamos no verso 11, onde agora Deus vai finalmente responder para Salomão. E quando chegamos no verso 11, diz que quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha que fazer, tudo que ele tinha em mente para realizar no templo e no seu próprio palácio. Quando ele terminou a sua obra, o palácio, que levou aproximadamente 20 anos, como o capítulo 8 de Crônicas vai dizer, que levou 20 anos para essa conclusão desse templo que Salomão ergue para o Senhor. Após ele fazer o templo e construir o seu próprio palácio, que era coladinho no templo, ele, depois de finalizar bem, concluir bem tudo aquilo que ele tinha que fazer, então o Senhor lhe aparece de noite e diz a ele: ouvi a sua oração, escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Após 13 anos, meu irmão Isaías, Deus decidiu responder a oração que Salomão fez no capítulo 6. Após aproximadamente 13 anos de Deus sem responder aquela oração,
o homem, o servo, o rei, continuou trabalhando, mesmo sem ouvir a resposta da sua oração. Ele continua trabalhando, ele continua fazendo aquilo que ele colocou no seu coração de fazer. Ainda que Deus não responda a oração, nós vamos continuar trabalhando, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, servindo ao Senhor em espírito e em verdade, aqui ou em qualquer lugar onde nós estejamos. Ainda que Deus não responda a nossa oração de imediato, continuamos fazendo a obra dele. Os servos do Senhor assim agem. Deus então, depois de muito tempo, decide responder à oração de Salomão. E ele disse: eu ouvi a sua oração. 13 anos depois, Deus responde dizendo que ouviu 13 anos atrás, quando ele se colocou de pé, quando ele estendeu as mãos sobre o povo e começou a orar, começou a suplicar, começou a invocar o nome do Senhor, começou a dedicar o templo. Anos se passaram e Deus estava em silêncio e não disse nada. Mas 13 anos depois, esse mesmo Deus que ouviu no 13 anos atrás, diz: eu ouvi as suas orações. Deus ouviu a oração quando ele fez, mas ele decidiu responder anos depois. Isso mostra que o povo do Senhor, os servos do Senhor, eles vão orar, e muitas vezes Deus não vai responder de imediato, mas ele ouviu a nossa oração, e no tempo oportuno ele responderá. Escolhi esse lugar para mim. Veja que não era apenas Davi que teve o intuito de criar ou construir um templo, nem Salomão, depois da morte de Davi, que se está no lugar de Davi, que decide colocar, mas Deus, que desde antes de Davi ter o desejo, já queria escolher um local para que ele pudesse receber sacrifícios ali. E ele disse: eu escolhi esse lugar como um templo para sacrifícios. Acontecia nesse templo sacrifícios e a adoração. Quando você lê o capítulo 6, o capítulo 7, você vai ver que as várias vezes que o povo sacrificou a Deus ali, os levitas e os sacerdotes com as suas trombetas de frente um para o outro, e conclamando o povo a adorar a Deus, e eles adoraram ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Eles adoravam o Senhor do templo. E então chega o verso 13, que é um verso temido, porque Deus agora, respondendo à oração que foi feita no capítulo 6, basicamente texto por texto, Deus responde as palavras que Salomão pediu, falou em oração. E ele diz no verso 13: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Perceba que na oração de Salomão, ele disse a mesma coisa: Senhor, se o Senhor não mandar chuva, porque o povo pecou. Lembre-se que na oração do capítulo 6 que Salomão está fazendo, ele tinha em voga sempre o pecado do povo. O povo vai pecar depois que o templo foi erguido, depois de tudo acontecer, o povo está aqui, a presença do Senhor está aqui, mas mesmo assim o povo vai pecar. E ele diz: Senhor, depois de tudo isso está pronto, se o povo pecar e o Senhor quiser punir o povo, e o Senhor cerrar o céu e não mandar chuva, lembra dessa oração do capítulo 6? Pronto, agora Deus está respondendo passo a passo como Salomão orou. E ele disse: se eu realmente fechar o céu para não mandar chuva, e detalhe, se Deus decidisse não mandar chuva, sabe o que aconteceria? O povo não teria colheita. Se o povo não tivesse colheita, o povo passaria necessidade. Se as chuvas não viessem com urgência, logo aquele que eles ainda tinham iam ser consumidos rapidamente. Logo a fome iria se alastrar dentro de todo o reinado de Salomão. Logo o caos estava instaurado dentro do país. Logo agora Deus está dizendo: realmente, se eu decidir fazer isso, se eu disser, se eu fechar o céu, e veja aqui uma ação de Deus, é aquele que manda a chuva seródia para nossas vidas, e aquele que, quando ele não quer, ele fecha os céus para que não chova, não cai uma gota do céu. Se assim Deus não permitir, não acontece uma coisa na nossa vida, não cai um fio do nosso cabelo, se Deus assim não permitir. Mas se Deus decidir fechar o céu, não há mais ninguém que possa abrir, não há Baal, nem os seus profetas que possam ficar invocando Baal para que Baal mande chuva. Baal não vai mandar chuva. Se Deus decidir cerrar o céu para que não haja chuva, então não haverá chuva. Queridos, nós no Brasil hoje estamos passando por uma dificuldade enorme. Deus decidiu cerrar os céus. Choveu hoje, literalmente.
Nós estamos passando por dificuldades e Deus decidiu permitir essas dificuldades. E o caos parece que está instaurado no nosso país. Parece que o Brasil anda sem governos. Parece que o Brasil anda como um carro desgovernado. E ainda que tenha alguém tentando colocar as rédeas e guiar, outros aparecem para poder continuar destruindo e o carro continuar seguindo. Se Deus decidir fechar os céus, não há quem abra. Não há quem possa remover um decreto apenas de Deus. Quando o presidente da República, seja ele quem for, assina um decreto, a Câmara, o Senado e o STF podem derrubar o seu decreto. Quando Deus de Israel, aquele que pode fechar os céus para que não haja chuva, quando Ele decreta alguma coisa, não há Senado, não há Câmara, não há STF que possa derrubar um decreto do Senhor, nenhum decreto dele. Quando Ele disse que vai fechar, Ele fecha, mas também quando Ele diz eu vou abrir, então Ele abre e o céu cai na nossa cabeça, porque Ele decide abrir as portas. Por isso, João vai dizer que Deus é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas quando Ele decide fechar, não há ninguém que possa abrir. Ele tem poder para fechar o céu e para abri-lo, mandar chuva e fazer a chuva cessar. Isso nos mostra que nós temos que louvá-lo. É um prazer servir a um Deus desse. Mas ele diz que, ou então, além de fechar o céu, ele possa mandar gafanhotos para devorar o país. Se todos os gafanhotos que ali chegassem, Deus manda, veja que aqui tem uma ordem direta, ou mandar, se eu fechar o céu para que não chova, ou eu mandar que os gafanhotos devorem o país, o que sobrou, aquilo que estava armazenado. Se os gafanhotos vierem destruírem tudo, não vai vir chuva, as plantas que estão crescendo vão começar a ressecar, e os gafanhotos vêm e terminam o serviço, destruindo tudo, e o caos está instaurado. Ou então, sobre o meu povo, eu enviar uma praga. Veja que nós temos um Deus que não é um Deus muito pacato quando Ele decide castigar. Quando Ele decide amar, Ele é um amor em sua essência. Ele é o Deus que ama com amor ágape. Mas esse não é o único atributo de Deus. Quando Ele está irado, ninguém pode repousar, ninguém pode fazer a sua mão voltar, ninguém pode dizer, Senhor, se acalme. Quando Ele está irado, não. Quando Ele está irado, Ele manda sobre o povo uma praga. E aqui veja que Ele fechou os céus, Ele mandou gafanhotos, se Ele quisesse fazer tal coisa, ou enviar uma praga, atingindo assim não apenas a plantação e o seu estoque, mas as pessoas com doenças e pestes. Isso não é novidade para quem lê a Bíblia. Sabe que a última praga, das 10 pragas que desceram do Egito, Deus mandou praga para aquele povo. Mas aqui Ele está se referindo ao seu próprio povo. Se eu decidir fechar os céus, se eu decidir mandar gafanhotos devorarem o país, se eu decidir enviar uma praga, se tudo isso acontecer, qual vai ser a atitude do povo? A quem o povo de Deus recorrerá? Se Deus decidir fazer tal coisa, a quem nós poderemos recorrer? Qual será o presidente da República que nós possamos pedir ajuda? A qual será o homem, o parlamentar, o político, a quem será o ministro da casa do Senhor, que nós possamos procurar e pedir ajuda quando Deus não quer fazer nada, ou quando Ele está irado contra um povo porque pecou e Ele quer puni-lo. Quem pode resolver isso? Quem pode nos ajudar? Veja que absolutamente ninguém pode fazer nada quando Deus decide fazer. Quando Deus decide operar, não há anjo no céu, demônio no inferno, homem na terra que possa impedir o agir de Deus. Se Deus quer abençoar, então Ele abençoa, e a Bíblia vai dizer que nós já somos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas quando Deus decide trazer punição, Ele é implacável, implacável. Então Ele coloca nessa perspectiva, respondendo à oração de Salomão. Salomão, ok, se eu decidir fazer tudo isso, se eu decidir trazer ira, se eu decidir trazer punição, depois que tudo está concretizado, eu tenho um escape para você.
Parece que Deus sempre nos dá uma alternativa. E a alternativa que Ele nos dá não é depositar a nossa confiança em terceiros, mas no próprio Deus. Só Ele pode aplacar a ira dele, só Ele pode fazê-lo parar. Só Deus pode parar quando Ele quiser agir. Não há outro que possa parar Deus, apenas Ele pode se parar. Veja que ele diz: se o meu povo, se eu decidir fazer tudo isso, então entra o povo. Se esse meu povo, o povo que Salomão estava orando no capítulo 6, que se pecasse, que se abandonasse o caminho do Senhor, se destituísse do Senhor, se deixasse Deus de lado, cometesse pecado, então ele pediu: Senhor, não faças isso, Senhor, faças isso. E agora Deus está respondendo: realmente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se ele fizer tal coisa, se o meu povo pecar, não quiser arrependimento, se o meu povo pecar e se desviar, se afastar, não quiser estar comigo, se esse, então eu vou cerrar o céu, se eu então posso mandar os gafanhotos, eu posso mandar as pragas, mas tem um detalhe: se esse mesmo povo que é meu, atente para o verbo possessivo meu, se o meu povo, ele não está tratando aqui com o povo alheio, não, ele está tratando com o povo dele. Veja que Deus tem um povo, esse povo tem que assumir o protagonismo da situação que eles estão passando. O povo de Deus não pode se calar quando as coisas começam a dar errado. O povo de Deus não pode se omitir quando todos começam a se corromper. O povo de Deus não se mistura, o povo de Deus não se dobra, o povo de Deus se recorre ao Deus dele. Se o meu povo, ele está se referindo ao povo dele, não de fora. Veja que ele pecou, mas ele continua sendo meu povo. Eu vou mandar castigo, vou estar irado contra ele, vou puni-lo. Mas se esse mesmo povo que é o meu povo, você é povo de Deus, nós somos povo de Deus. Os judeus a princípio eram o povo de Deus e é o povo de Deus, mas no meio do mundo, Deus decidiu deixar o povo de Israel de lado e tratar agora com a igreja. É o nosso momento. Deus depois voltará a tratar com Israel, mas agora a igreja também é povo de Deus. Nós hoje, como igreja, chegou o tempo de Deus nos usar. Nós temos que nos levantar e ser erguidos para dizer: eu sou povo do Senhor. Conhecemos pessoas que já foi outrora povo do Senhor, mas porque pecaram, não se arrependeram, não voltaram. Deus apenas está punindo. Mas se voltar o seu coração para Deus, então volta a ser o povo do Senhor, porque o povo do Senhor não deixa de ser povo do Senhor. Mas se não é povo do Senhor, pode estar aqui reunido, nunca será povo do Senhor. Mas veja que Deus diz: olha, tá bom, se eu fizer tudo isso, se o meu povo agir, se o meu povo decidir se levantar, se o meu povo fizer alguma coisa, queridos, a nossa nação está doente. O Brasil está doente, não apenas por causa do Covid, mas por causa do pecado. E sabe o que aconteceu ao longo dos anos? A igreja deixou de lado as questões religiosas, políticas, deixou de lado, entregou na mão dos políticos o governo do mundo, governo do país. Sabemos que Deus governa o mundo, ok, tudo bem, mas nós temos que cuidar e saber muito bem quem nós elegemos para governar o nosso país. E sabe o que é interessante? O povo entregou durante muitos anos, 16 anos de governos outrora, o povo entregou e não quis saber. Eu conheço pessoas que dizem: eu não voto. Eu conheço pessoas que dizem: eu não me meto com política. Logo, deixam então que as pessoas façam o que quiserem, e elas não estão de forma nenhuma preocupadas. O povo de Deus, ao longo das eras, ele se posicionava. Os puritanos se posicionavam de uma forma que foram chamados de puritanos. Eles queriam purificar absolutamente tudo, a política, a sociedade, tudo. E aí começaram a chamar de puritano como um termo jocoso. Esses aí só querem ser os puritanos. Quando você vê um filme e alguém vai fazer alguma coisa errada e ele diz: você vai fazer também? E eles: não vou fazer. Para de ser puritano. Com um termo jocoso, como se ser puritano fosse alguma coisa ruim. O povo de Deus ao longo das eras sempre se posicionou. Eles sempre estavam ali. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando o povo de Deus se cala, quando o povo de Deus se acalma,
cai, se acanha, sabe o que acontece? Ele vai perdendo a sua posição. Sabe o que acontece? As pessoas vão governando sobre eles, criando leis, pragas, fazendo coisas que era para destruir o povo de Deus. E o povo de Deus muitas vezes está calado, trancado dentro de quatro paredes, não estando preocupando, não. O povo de Deus em todos os momentos pode vir praga. O povo de Deus não é omisso. Pode Deus cerrar o céu. O povo não é omisso. Pode Deus mandar os gafanhotos comer as nossas finanças. Ele não é omisso, o povo de Deus. Ele disse: o meu povo, se tudo isso de ruim acontecer, porque o povo pecou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo chamar, gritar, se esse povo clamar pelo nome do Senhor, se esse povo voltar-se para o Senhor, eles estão em pecado, caindo, eles estão se distanciando, eles estão se envolvendo com outras coisas e deixando o Deus de Israel de lado. Se esse povo que se chama pelo nome do Senhor clamar ao nome do Senhor, se voltar para Ele clamando: Senhor, ouve-nos. Irmãos, nós vemos que o povo de Israel muitas vezes foi levado ao cativeiro. Você vai perceber que outra vez, quando eles estavam em cativeiro, ainda quando os egípcios estavam subjugando o povo sofria, eram escravos, passavam por dificuldades, eram açoitados, mas houve um momento que eles começaram a voltar os seus olhos para Deus e clamar: Senhor, livra-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, olha-nos para nós. E sabe o que aconteceu? Deus decidiu ouvir a oração do povo e levantou Moisés, o libertador, para guiar o povo, para sair do Egito para a terra que Ele preparou, uma terra que emanava leite e mel. Se nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, deixarmos tudo de lado, mesmo que nós estejamos aqui passando por dificuldade, nós não somos omissos a olhar para a dificuldade e deixar ela lá e voltar-se para Deus, não. Se nós no meio da dificuldade voltar os nossos olhos para o Senhor e chamar, e clamar, e suplicar, e invocar o nome do Senhor, por sua reputação, por sua fama, por sua glória, Ele nos ouvirá, meus irmãos. Se nós fizermos tal coisa, se nós clamarmos pelo nome do Senhor, é um convite para nós hoje. Muitas vezes nós pedimos ajudas a terceiros, e não há problema nisso, mas muitas vezes nós só voltamos para Deus quando não há mais possibilidade de nada, quando não temos mais solução. Então agora eu vou correr atrás de Deus. Não. Quando o mal chegar à sua porta, quando as coisas baterem, o primeiro a ser convocado para a batalha é o Senhor. Que nós possamos clamar pelo nome do Senhor, invocar o Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus. Possamos invocá-lo e chamar pelo seu nome. Se esse povo que se chama pelo meu nome, que chamar pelo nome de Deus, se ele se humilhar, por que se humilhar? Porque eles pecaram. No capítulo 6, a oração de Salomão era por causa disso. Se eles fossem para a batalha, lá na batalha eles perdessem, porque pecaram, dando então a entender que o povo iria para a guerra, e eles iriam para a guerra em pecado, e lá a guerra eles iriam perder a batalha, porque estavam em pecado. Então ele disse: se ele chamar pelo meu nome e se humilhar. Esse humilhar, o judeu, quando ele queria se humilhar, ele rasgava as suas vestes, pegava pano de saco, pegava cinzas e passava na sua cabeça, e se curvava e ficava ali humilhado. Veja que esse humilhar é também ser humilde, ser humilhado, ser subjugado, ser rebaixado, ser colocado em sujeição. Humilhar-se é reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus. Se nós nos humilharmos hoje, reconhecendo que pecamos, estamos longe do padrão de Deus, e o padrão de Deus é muito alto. O padrão de Deus não é os nossos irmãos, o padrão de Deus não é a criação, o padrão de Deus é o próprio Cristo. Ele é o padrão para o homem, Ele é o padrão para a mulher. Quando nós olhamos para Cristo e vemos que nós não somos iguais a eles, que nós não falamos igual a Ele, que nós não agimos iguais a Cristo, então temos que nos humilhar, porque nós estamos totalmente diferentes, distante do que Deus quer para as nossas vidas. A humilhação faz com que nós nos dobremos e reconhecemos que eu estou longe do padrão de Deus. Eu fiz algo que me destituiu, que me afastou da excelência do padrão de Deus.
Humilhar-se é reconhecer que eu falhei, e por isso eu me coloco sobre a disposição de Deus. Ele pecou, ele se humilhava e disse: Senhor, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. Você lembra daquele jovem que pediu, filho pródigo, todo mundo conhece pelo filho pródigo, que pecou contra Deus e pecou contra o seu pai, e no meio da sua situação deplorável, ele se humilha ao ponto de dizer: eu vou voltar, mas não para ser um filho, eu vou voltar não para ter o cargo como um filho prodígio que eu tinha antes, não. Eu quero só tratar dos bichos, eu quero cuidar dele, eu quero ficar lá, eu quero ser um serviçal do meu pai. Veja que há quando o cristão, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele peca, sabe o que eles querem? Eles não querem ignorar e passar como se nada tivesse acontecido, não. Eles querem se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Eles querem se colocar debaixo da autoridade de Deus e do Senhor. Eu reconheço, eu pequei. Eles se colocam sobre a autoridade de Deus. Eles não correm distante de Deus, eles correm para Deus em humilhação. Humildes, se humilhando. Deus disse: tá bom, se eles pecarem, eles têm que se humilhar. Se eles pecarem, eles têm que chamar pelo meu nome. Eles têm que se humilhar. Eles não podem ser egoístas. Eles não podem ignorar o seu pecado. Eles não podem continuar como se nada estivesse acontecendo e achando que eu vou abençoar uma vida de pecados. Não. Eles não podem de forma nenhuma ignorar. Eles pecaram, tá bom, e sabem que pecaram, mas continuam aí, não se humilham, não ora, não chama. Não, de forma nenhuma. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eles pecaram, eles têm agora que se dobrar, se humilhar. Eles não podem ser egoístas. Eles não podem estar com o nariz empinado, ser altivez de espírito, não. Eles têm que se humilhar, se dobrar, se recolocar na presença do Senhor, pedindo a sua misericórdia. Nós vemos no Salmo 51 que Davi, quando peca, ele não corre para distante de Deus, ele corre para Deus e clama pela sua misericórdia. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua multidão das tuas misericórdias, contra ti somente pequei. Ele se volta em humilhação para com Deus. Deus disse: depois do templo está pronto, aqueles que aqui estiverem, ou aqueles que estão ao redor do templo, mas sob a autoridade dele, aqueles que pecarem, esse Salomão tem que se humilhar. Eles não podem continuar como se nada estivesse acontecendo. Nós vemos que há pessoas que sabem da sua condição, sabem que são pecadores e que estão vivendo uma prática de pecado, mas querem a bênção de Deus, querem que Deus resolva os seus problemas, mas não quer se humilhar, não quer se dobrar perante Deus, não quer dizer: eu reconheço que eu sou um pecador e eu quero que Deus perdoe os meus pecados. Ontem estávamos quase dormindo, eu e minha esposa, conversando um pouquinho antes de dormir, e chegou uma notificação no meu canal do YouTube, aquele de moto, de uma pessoa, uma mulher, que era um motovlog lá de São Paulo. E ela colocou, e da hora que eu vi a postagem, eu fui ver quem era que tinha se inscrito no meu canal. E logo entrei no canal da pessoa para ver, tinha lá ela pregando. Só que eu achei estranho, porque tinha sempre ela com outra mulher. E aí fui passando vídeo por vídeo, e chegou em um vídeo que ela diz qual é a igreja. E era uma igreja evangélica inclusiva, onde tinha um camarada lá, homossexual, orando, e ela, que também é homossexual, iria pregar. Ela era uma pastora inclusiva, de uma igreja inclusiva, iria pregar. E ela começou a pregar no dia da mulher sobre Débora, e disse: eu sou igual a Débora. Não é não, Débora não era homossexual. Ela continuou, sabe o que é isso? A prática do pecado, que a Bíblia chama de pecado, não inventei isso, a prática do pecado faz com que, quando não há humilhação, reconhecimento de que a prática é pecado, a pessoa continua seguindo como se não fosse pecado. Não se humilha, não se arrepende, não abandona, não volta ao primeiro amor, mas continua praticando e achando isso normal. Mas quando aí a igreja não entende que é pecado, como a Bíblia diz, a prática, e o que acontece? Então vamos abrir uma igreja inclusiva. E abre uma igreja inclusiva. E São Paulo está repleta. Veja que Deus não aprova isso. Ele quer que o ser humano, o cristão, aquele que pecou, se arrependa, se humilhe, se dobre diante dele pedindo sua misericórdia. Ele não quer que a pessoa continue seguindo como se nada estivesse acontecendo. Conheço adúlteros
que mesmo adulterando continua dentro da igreja e não abdicam do seu adultério, não abdicam do seu pecado e continuam como se nada estivesse acontecendo em púlpitos, grandes congressos onde pessoas são viciadas e estão pregando, onde pessoas saem dali e vão para bares, vão para discotecas, onde cantores e pregadores se unem e fazem coisas ilícitas aos olhos do Senhor, mas continuam pregando, continuam orando, continuam fazendo como se nada tivesse acontecido. Deus, o Deus que nós servimos, que tem o seu povo, o povo dele chama pelos nomes dele, e esse povo se humilha quando ele peca. Ele não continua como se nada tivesse acontecendo, ele se humilha, ele recorre para Deus e disse: Pai, pequei, lembra do filho pródigo, pequei contra ti e contra Deus, não sou digno, meu pecado me afasta do Senhor, não sou digno, e ele deixa nas mãos de Deus a misericórdia. Ele só pode se humilhar, ele só pode se reconhecer o seu pecado, ele deixa na mão de Deus o perdão, ele deixa na mão de Deus recebê-lo ou não, mas de forma nenhuma eles continuam como se nada tivesse acontecendo, de forma nenhuma. Ele disse: se eu fechar os céus, se eu mandar os gafanhotos, se eu mandar as pestes, se o meu povo chamar por mim, não há outro, não há Baal, não há Astarote, mas eles voltarem-se para mim, clamarem, buscarem o meu nome, se eles se humilharem e orarem, detalhe, você vai ver sempre uma conjunção aqui, e, essa conjunção e, se o meu povo se humilhar, e, se o meu povo se buscar a minha face, e, ou seja, tem uma conjunção que liga um ao outro, mostrando que esse texto está intimamente ligado, palavra um ao outro, verbo com verbo. Se o meu povo se humilhar, e se o meu povo orar, veja que há uma sequência de passos quando o cristão erra. Quando o povo de Deus peca, ele não pode seguir como se nada estivesse acontecendo, mas ele volta para os braços do Senhor, ele se humilha e ele ora. O que Salomão está recebendo aqui é a resposta da oração que ele fez. Salomão no capítulo 6 orou e pediu tudo isso. Deus disse: tudo isso, se ele orar, eles têm que chamar o meu nome, eles têm que de fato se humilhar, eles têm que orar. Sabe por que orar? Porque orar é a forma, uma das formas ou a forma mais íntima de relacionamento com Deus. Orar, interceder, interpor-se, intervir. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. Por isso, Deus diz: eu não quero que eles me tenham como uma máquina, como um robô, como alguém que está ali, como um carrasco, como muitas pessoas diziam. Não, eu quero que eles entendam que quando eles se humilharem, eu vou ter intimidade com eles na oração. Eles vão se arrepender dos seus pecados, eles vão buscar o meu nome, eles têm que se humilhar e eles têm que orar, buscar intimidade. Eles não têm que buscar intimidade com o pecado, mas eles têm que buscar intimidade comigo. Deus chama e convoca o seu povo a ter intimidade com ele, abandonar o pecado, se humilhar na presença dele e ter intimidade com ele, para que eu possa conhecer Deus. Nós falamos sobre Deus, nós pregamos sobre Deus e pouco nós nos relacionamos com Deus. Ele disse: esse povo tem que se chamar, se humilhar e orar. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. É como chamamos dos meios de graça. A oração é um dos meios de graça, é um dos meios de relacionamento com Deus. E a pergunta é: será que nós não deixamos a oração de lado? E a oração, quando se fala disso, não se fala em o tempo que você passa de joelhos, porque alguns pensam que oração é só quando você passa tempo de joelhos. Não, isso também é oração. Mas como dizia Billy Graham, na oração, a posição do corpo é o que menos importa. Ou seja, o que importa é a oração, é orar. E veja que Deus traz como um padrão para o seu povo a oração: humilhar, chamar e orar. Veja que nós podemos ser felizes porque temos um Deus que ouve a nossa oração, ainda que não seja a resposta de imediata como nós queremos, ainda que passe 13, 14, 15, 20 anos ou 21 anos. Mas pode ter certeza, nós vamos orar e Deus não está com seus ouvidos cerrados. E ele disse: se meu povo chamasse, se meu povo orar. E veja que, sabe por que o nosso país está à beira do colapso social, econômico, já moral, já está há muitos anos? Porque parece que o povo de Deus deixou a oração de lado. Eles lutam com suas próprias forças, e não há problemas nisso.
Parece que quando a gente fala de uma coisa tem que excluir a outra, e não é, as duas coisas andam juntas, orar e vigiar. Nós agimos e oramos. Em vão vigia o atalaia se o Senhor não guardar a casa, mas o atalaia está lá. Ou seja, uma coisa não exclui a outra, nós agimos e oramos. Nós nos posicionamos e oramos. Pedimos, suplicamos ao Senhor. E sabe qual a única solução para o nosso país? É quando o povo de Deus, que no Brasil dizem que é o maior povo da América Latina, o Brasil é o maior povo, maior país de concentração de cristãos da América Latina. Agora você imagina, esse povo todo, se esse povo chama pelo nome do Senhor, se esse povo agora se humilha, e se esse povo, veja que Deus está tratando com o seu povo, Ele não está tratando com o povo alheio, Ele está tratando com o seu povo. Se o povo dele decidir tomar as rédeas, entre aspas, né, dessa situação, e voltar-se para Deus e suplicar, intervir, e pedir: Senhor, haja, Senhor, faça, suplicando, agora pedindo, sendo um intercessor do seu país. Imagine o que Deus não poderá fazer se o povo dele decidir orar. Mas o problema é que nós temos mais tempos a gastar com outras coisas, e a oração não é tão atrativa como muitas coisas elas são. Perceba então que ele chega na sequência, e eu tenho que correr um pouco. Ele diz: se esse povo orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, ou se afastar, ou converter-se dos seus maus caminhos. Veja que, seguindo a sequência lógica do que Deus está respondendo para Salomão, ele diz: esse povo tem que buscar, porque eles são meu povo, e eles buscam a mim. Eles têm que se humilhar, eles têm que orar, eles têm que buscar a minha face. Encontramos agora um verbo acompanhado de uma expressão: buscar a minha face. Ele está tratando agora do povo em prazer para com Deus. Veja por que ele diz: porque na nossa cultura isso não soa muito familiar. Mas veja que buscar a face de Deus é voltar a minha vida para a direção de Deus. Só quem volta a sua vida para a direção de Deus e busca a direção de Deus é quem tem prazer em Deus, com a visão de poder e de amor de Deus. Quem tem essa visão de Deus, busca Ele. Quem entende que Deus é o Deus de Israel e é o nosso Deus, eles buscam a Deus. Eles querem buscar a face de Deus. Eles querem, porque a face, né, trata-se não apenas de uma face visual, porque Deus é espírito, mas ele está falando do seu próprio, do próprio ser de Deus. Buscar a Deus em oração, buscar a presença de Deus, é ter prazer na presença de Deus, é desejá-la como a melhor companhia. Se o povo de Deus faz isso, veja que se esse povo busca a face do Senhor, se ele tem desejo pelo leite espiritual que vem de Deus, se eles têm desejo pelo Deus que pode saciar a sua vida espiritual, eles vão buscá-lo. Sabe, meios de buscar a Deus é oração, culto. Sabe, nós temos oportunidades ainda de buscar a Deus em casa, de buscar a Deus no trabalho, de buscar a Deus na igreja. Nós buscamos a face do Senhor, a sua presença. Sabe por quê? Porque nós firmamos um compromisso com Ele, e a visão de ter relacionamento com Deus nos faz buscá-la, querer. A expressão buscar aqui no original tem a intenção de buscar e encontrar. Porque nós buscamos, porque nós encontramos, porque Ele nos encontrou, e porque Ele nos encontrou, nós o encontramos, e porque nós encontramos, então nós buscamos a Ele, nós queremos estar com Ele, nós queremos sentir a Sua presença, nós queremos, porque temos um compromisso com Ele. Sabe, meus irmãos, é muito melhor ter compromisso com Deus, ter a presença de Deus, do que ter a presença de homens. Não quer dizer que um tem que negligenciar o outro, não, mas eu posso ter intimidade com pessoas e buscar a face do Senhor, ter prazer na lei e ter prazer na presença de Deus, porque firmei com Ele um compromisso. No dia que Deus abriu os nossos olhos, fizemos um compromisso com Ele. Quando nós tivemos os olhos abertos, nós então voltamos para a Sua presença, e como é prazeroso estar na presença de Deus.
E Deus queria que o povo, quando eles pecassem, porque esse era o contexto, quando eles pecassem, ele não tinha que se correr distante de Deus, eles tinham que voltar-se para Deus. Mas veja que é exatamente o contrário do ser humano, porque o ser humano, quando ele peca, já aconteceu com Adão quando pecou, ele não corre para Deus, ele corre para distante de Deus. E Deus chega para ele, como toda tarde Deus chegava e dizia: Adão, onde estás? Ele: estou aqui atrás dos arbustos. Por que você está aí? Porque eu estou nu. Quem te fez saber que você estava nu? Adão estava conversando com Deus, há tempo, nu, e nem ligava, porque não tinha o senso de pecado ainda, não tinha pecado ainda. Mas após o pecado, o que ele faz? Ele se esconde de Deus. Eu gosto da expressão de Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: não fuja de Deus por causa do pecado, mas fuja do pecado por causa de Deus. Quando nós temos prazer na face do Senhor, então buscamos e nos afastamos de todo o pecado e buscamos a presença do Senhor através da sua palavra, da oração. Queremos ter relacionamento com Ele. E então ele chega na última expressão, para depois falar o que ele vai fazer. Ele diz: e se afastar dos seus maus caminhos. Eles não podem continuar como se tivesse tudo bem. Eles não podem levar a vida lá vão ter. Não. Se eles pecaram, tem que me buscar, tem que se humilhar, tem que orar e tem que se afastar. E aqui você percebe qual é o grande problema do mundo: os seus maus caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, e olhe como ele aproveita, mas no final são caminhos de morte. São caminhos que estão levando eles ao inferno. É uma porta que não é um pouco estreita, ela é muito larga, e as pessoas vão passando a caminhada, vão entrando, elas andam em seus maus caminhos, elas se afastaram de Deus e correram por caminhos que Deus não se agrada. Esse andar por seus maus caminhos aqui se refere a toda a prática de pecado que o homem comete quando ele está distante de Deus. E eles vão cometendo, e você pergunta por que o nosso país está como está. Porque o povo se corrompeu, o povo abandonou Deus. Deus não pode entrar nas salas de aulas, Deus não pode estar em repartições públicas. E logo as pessoas se corromperam. Elas têm muitas vezes, alguns têm a Bíblia em casa no Salmo 90 aberta, mas elas nunca leem. Elas continuam andando como se Deus não existisse. É o que Augusto Nicodemo chama de teísmo cristão, onde muitos creem em Deus, mas agem como se Ele não existisse. Ou seja, elas andam em seus maus caminhos, praticando suas próprias vidas, ignorando o que Deus quer para as suas vidas, cometendo os seus pecadinhos, os seus pecadões, os seus pecadilhos, cometendo os seus pecados, e dizendo: eu não me importo com o que Deus acha, Deus para mim não importa. Elas não dizem isso, elas fazem isso. Às vezes a pessoa diz: eu nunca neguei a Deus, mas age como se tivesse negado, age de uma forma como se tivesse negado. Quando Deus mostra o pecado do homem, ainda que seja aquele pecadilho tão sem importância para alguns, como uma fraude no imposto de renda, uma carteira de emprego, né? Uma carteira de empregado não assinada, aquelas que têm condições de assinar, mas não assina porque quer só negar, um lixo jogado pela janela do ônibus, uma oração de troca em busca de prosperidade financeira, um cair diante dele e confessar o abandono. Se nós deixarmos os nossos maus caminhos de lado, porque o cristão muitas vezes ele se encontra em maus caminhos, o povo de Deus muitas vezes se encontram em caminhos tortuosos, e o que eles têm que fazer? Se afastar. Sabe, se uma amizade te afasta de Deus, então se afasta dela. Se um familiar se afasta de Deus, te afasta de Deus, então te afasta dele. Não precisa ser negligente, mas eu não posso estar com ele. Se aquelas pessoas só me convencem, só querem me levar para os caminhos que levam para distante de Deus, então elas que vão só, porque o meu caminho, quero estar perto de Deus. Nós temos que nos posicionar. O problema do nosso país é os maus caminhos, é o seu pecado, sua corrupção. E não é corrupção apenas das repartições públicas, são corrupções do próprio coração humano. Você percebe que muitas pessoas não estão lá em política, porque nós falamos de política e parece que só existe corrupção lá, mas existe corrupção na venda de um gás. Muitas vezes as pessoas vendem produtos sem imposto. Você abre uma loja, não tem nome, só tem sapato falsiê ali, cópia, pirata. Quem lembra dos CDs piratas, dos DVDs piratas?
Ou seja, a sonegação, a corrupção está intrínseca dentro do brasileiro. Por quê? Porque ele anda em maus caminhos. Eu fui para eventos cristãos que existia uma corrupção tão grande, onde dentro de eventos cristãos, pessoas vendiam coisas piratas. Às vezes o povo do Senhor reclama do político, mas às vezes pratica a mesma coisa. E o que Deus disse que ele tem que fazer? Continuar? Não. Se afastar. Ele vai orar, buscar, se humilhar e se afastar. Não há outra opção para o cristão. Ou ele anda nos caminhos de Deus, ou ele anda nos caminhos do diabo. Ou ele é servo de Deus, ou ele é cavalo do diabo. Não existe outro caminho. Veja que quando as pessoas estão em cima do muro, elas caem. E quando elas caem, elas não caem para perto de Deus, caem para distante de Deus. Nós temos que nos posicionar e entender que a nossa vida tem que estar distante do pecado e próxima de Deus, que os nossos caminhos têm que continuar caminhando para o céu, perto do Senhor e não distante dele. Não podemos ter uma vida com Deus a caminhos largos. Ele vai lá e eu vou aqui. Não, nós queremos ir agarradinho com Deus, braço a braço, lado a lado, pegando em suas mãos e Ele nos agarrando com as suas mãos firmes e fortes e nos levando o caminho adentro do céu. É lá onde nós queremos chegar. Se o povo dele fizer essas coisas após pecar, quem garante que Deus fará tudo isso? O que acontece se o povo chamar para o seu nome, se o povo se humilhar, orar e buscar a face dele? Atente para 3 verbos aqui nessa sequência para terminarmos: ouvir, perdoar e curar. Dos céus eu ouvirei dos céus, como a maioria das traduções diz. Deus, dos seus altos céus, do seu trono glorioso, quando o homem orar, ele disse: se eu fechar, se eu mandar gafanhoto, se eu mandar a praga, se o meu povo que chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar. E o que vai acontecer se ele orar? Eu estou aqui dos altos céus. E veja, que é um termo que se refere a Deus como se ele estivesse apenas no céu, mas Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas aqui faz uma referência aos céus como algo extraordinário e longe da presença desse homem. Mas ainda que esteja distante, no terceiro céu, como Paulo diz, lá Deus ouve. Ainda que Deus estivesse lá dentro do oceano, no mais profundo que fosse, lá, quando o cristão ora, Deus poderia ouvir. Se Deus no terceiro céu, sentado em seu trono, e o homem na terra, Deus lá continua ouvindo as suas orações. Eu ouvirei dos céus, onde quer que Deus esteja, Ele continua ouvindo as orações do seu povo. Se o povo decide orar, se o povo decide suplicar, invocar, pedir, irmão, temos uma certeza aqui: Ele ouve. Não é uma pessoa de uma religião que não tem certeza se aquele que ela está cultuando ouve a sua oração, ouve o seu pedido. Não, temos 3 certezas aqui. 3 certezas. Quando você ora, qual é a certeza que você tem? Você não está falando para o ar, não está falando para o teto. Deus está ouvindo, ainda que dos altos céus, ainda do seu trono, no terceiro céu, depois do céu cosmo, depois das estrelas. Ele está no seu trono, governando, sentado, ouvindo as nossas orações. Em seu trono nos altos céus, Ele continua ouvindo a sua oração, a minha oração, a oração que se faz nesse lugar, a oração de quem está em casa. Ele continua ouvindo. Posso ser que ele não responda de imediato, mas ele continua ouvindo. E esse ouvir é a certeza de que ele vai agir. Ele ouviu, não entrou no ouvido, saiu pelo outro, ele vai agir. Mas a nossa certeza, o que nos basta é que Deus ouve. É que quando nós oramos e dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus, alguns podem dizer: vocês falam a nada, jogam palavras ao vento. Não. O cristão tem uma certeza. Sabe qual é a certeza, meu amor? É que Deus ouve as nossas orações. Não estamos perdendo tempo, horas de joelho. Não estamos perdendo tempo orando, não. Nós temos uma certeza incalculável. Deus ouve as nossas orações. Descansa nisso, ora, entrega ao Senhor e possa ter uma certeza: Ele ouve. Isso me basta. Ele registrou. Entrou no sistema de Deus a nossa oração. Foi acrescentado, está lá. No momento oportuno, não sei se tem fila no céu para a resposta, mas se tiver, a minha oração está lá. A resposta chegará. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei. E o que eu vou fazer depois?
perdoarei os seus pecados. Por que ele perdoou o pecado? Porque o povo pecou. Deus cerrou os céus porque o povo pecou. Deus mandou gafanhotos porque o povo pecou. Deus mandou a praga porque o povo pecou. Mas se esse povo voltasse para Deus, então ele ouve e perdoa o seu pecado, perdoa as nossas práticas. Meus irmãos, há perdão em Deus para o pior dos pecadores. Há perdão em Deus para todo e qualquer pecador. Muita gente diz: eu não quero voltar, não volto para a igreja, não volto para o evangelho, porque eu não sei se as pessoas vão me perdoar. Não se importa se as pessoas vão me perdoar, se importa se Deus vai lhe perdoar. Se Ele perdoar os seus pecados, então descansa nele, descansa e volta para a igreja, porque Deus, o dono da igreja, já perdoou. Quando o filho pródigo voltou, ele não quis saber se o irmão dele ia achar bom ou ruim, ele voltou. Ele reconheceu a sua necessidade de Deus, do seu pai, na verdade, e voltou. O seu irmão ficou com ciúme, verdade. Ficou enciumado, ficou. Mas ele não estava nem aí. Ele voltou para a casa do pai porque está na presença do pai, está na presença de Deus. É muito mais importante do que estar na presença de outros. Logo, Deus ouve e Deus perdoa nossos pecados. Há perdão em Deus para o pior dos pecadores. Confesse a Deus, volte-se para Ele. Ore, confesse, diga: Senhor, eu pequei contra Ti, somente contra Ti pequei. Então Ele ouve, então Ele perdoa os nossos pecados, e Ele cura a terra, e Ele curarei a sua terra. A terra dos judeus era Jerusalém, a nossa terra é o Brasil. Temos uma promessa de Deus aqui: se nós hoje, povo do Senhor, espalhado ao redor do mundo, e especialmente no Brasil, se levantar hoje, voltar o seu coração para Deus, se humilhar na presença de Deus, reconhecendo: nós pecamos, nós entregamos a política na mão do diabo, e ele governou. Nós fizemos coisas que não te agradavam, nós sonegamos, nós fizemos coisas ilícitas, fizemos e repassamos a responsabilidade. Mas acabou, Senhor, eu me humilho, eu reconheço, eu quero perdão. Ele ora e pede a Deus, e Deus ouve, perdoa e cura a nossa terra. Esteja em pé. Só Deus pode curar a nossa terra, meus irmãos. O nosso país tem uma solução, a solução chama-se Deus. Na pessoa de Cristo Jesus, Ele pode curar a nossa terra. A nossa terra, como eu disse outrora, está doente por Covid, e é verdade, passamos de 300 mil pessoas que morreram, mas nós temos uma urgência também. Não é apenas vacinas, mas é Deus. Voltar-se para Deus, suplicar o seu perdão, orar. Isso é a nossa urgência. Se Deus pode colocar um ponto final nessa situação, pode, mas o povo dele muitas vezes negligencia Ele, colocam a confiança mais em terceiros do que no Deus de Israel. E veja que o Deus que manda a praga é o Deus que pode sarar a terra. O Deus que cerrou o céu para que não haja chuva é o mesmo Deus que pode abrir os céus e mandar a chuva para o povo. O mesmo Deus que mandou os gafanhotos é o mesmo Deus que pode fazer os gafanhotos cessarem. Nossa confiança não pode estar em seres, em pessoas. Nossa confiança tem que estar em Deus. Que o povo de Deus se levante e ore e busque, se humilhe. E Deus vai ouvir as nossas orações, Deus vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra. Do jeito que Israel estava doente pelo pecado, o Brasil está doente pelo pecado. E Deus é o santo Deus, é o médico dos médicos, é o médico por excelência, que pode curar a nossa nação, que pode perdoar os nossos pecados. Você lembra daquele paralítico? E eu vou terminar com isso. Que chegou onde Jesus estava, e os seus amigos, Jesus estava pregando, e os seus amigos colocaram ele por cima. Ele era paralítico, paralisado, só mexia os olhos. E quando os seus amigos fazem aquilo, descem ele, Jesus para e olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Será que a necessidade dele era qual? Voltar a andar, ser livre da paralisia, ou perdão de pecados? Na ótica humana, seria voltar a ser livre, voltar a andar. Ele era um paralítico, ele estava paralisado. Os seus amigos queriam que Jesus só apenas curasse o seu corpo, como muita gente quer que Deus cure as pessoas que estão com Covid, que estão entubadas.
Mas na perspectiva de Deus, a maior doença que o ser humano tem não é o Covid-19, é o pecado. E o que Deus quer para o ser humano é curar primeiro o seu pecado, é curar a sua vida. E veja que Jesus disse: perdoados estão os seus pecados, ignorando aquela paralisia. Mas as pessoas ali ao redor de Jesus pensaram, elas não disseram, elas pensaram: quem é ele para dizer que os perdoados estão pecados? Os pecados estão perdoados. Quem ele pensa que é? Jesus, o que é mais fácil? Conhecendo o coração dele, o Deus encarnado, a pessoa célebre de Jesus, olha, conhecendo sua mente, os pensamentos dele, isso que é mais fácil dizer para ele: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda. A principal urgência do ser humano é ser perdoado dos seus pecados, é voltar-se para Deus, e depois Deus cura as suas enfermidades, cura as suas enfermidades, cura a sua tristeza, cura o seu emocional. Mas a princípio, em primeiro lugar, ele tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, as demais coisas serão acrescentadas. Ele cura as nossas vidas, ele pode curar a nossa terra. Que nós possamos hoje aqui, os irmãos que estão em casa, fazer um clamor e suplicar. Vamos fazer como que Deus mesmo disse para Salomão: se o meu povo buscar, orar, se humilhar, chamar por mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma promessa que não está apenas no papel, é um fato. Deus é o mesmo, hoje, ontem e amanhã. Ele disse a Malaquias que ele não muda, ele é imutável. Logo, cremos no mesmo Deus, então vamos pedir a ele. Vamos primeiro nos humilhar, reconhecer. Depois nós vamos chamar pelo seu nome, orar, pedir a ele. E nós temos certeza que primeiro ele vai ouvir, ainda que ele não responda de imediato, mas ele registrou. Segundo, ele pode nos perdoar. E terceiro, ele pode curar a nossa vida e o nosso país. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós queremos chamar pelo teu nome nessa noite, invocar o teu nome, Senhor, o Deus da aliança, o Yahweh. Nós queremos te suplicar, Senhor, te pedir que o Senhor possa vir sobre o nosso país, vir sobre as nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa trazer cura para os nossos pecados, que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Nós nos humilhamos em tua presença, nós reconhecemos que pecamos diante da tua presença, nós oramos a ti agora, Senhor, e te suplicamos: tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos crendo que o Senhor ouve, nós oramos crendo que o Senhor pode perdoar os nossos pecados, nós oramos crendo que o Senhor pode curar a nossa terra. Cura a nossa terra, Senhor, cura os enfermos que estão nessa terra, Senhor. Do Senhor é a terra e os seus habitantes. Cura as nossas enfermidades, ó Deus, tanto emocionais como físicas, Senhor. Tu és o Deus que cura para a glória do teu nome, Senhor, não porque merecemos, mas porque o Senhor é justo, é fiel, é verdadeiro e misericordioso. Tem misericórdia de nós, ó Deus, pelo teu grande amor e pelas multidões das tuas misericórdias. Tem misericórdia do nosso país, dos nossos governantes, daqueles que estão incumbidos de direcionar o nosso país. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve a nossa oração, ouve as nossas súplicas, a nossa intercessão nessa noite. Te apresentamos as pessoas que estão enlutadas, que estão sofrendo, que perderam, Senhor, seus entes queridos, mais de milhões, perdendo entes queridos. Senhor, visite-os, acalente os seus corações, passe um bálsamo nos seus corações, que o Senhor possa consolá-los através do teu Espírito, para a glória do teu nome. Senhor, nós queremos te pedir pelo teu povo, aqueles que chamam pelo teu nome. Senhor, levanta o teu povo, Senhor, como um grande exército na terra, para orar, para se humilhar, para clamar, para te pedir, Senhor, para invocar o teu nome, Senhor. Aqui temos poucos, mas tu conheces cada um dos teus servos, Senhor, espalhado pelo mundo. Coloca no seu coração um desejo, a vontade de orar, de pedir, de se humilhar pelo seu país, de suplicar ou chamar o teu nome, para que o Senhor possa ouvir, perdoar e curar para a tua glória. Leva-nos em paz, Senhor. Abençoa os teus servos que estão em casa e nos dê uma noite abençoada em tua presença, que nós possamos estar nela continuamente, buscando a tua face, para a tua glória e para termos intimidade contigo. Em nome de Jesus, amém.